capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo 7, versículos 13 ao 20. Nos diz assim a santa palavra de Deus: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós no domingo passado falamos um pouco a respeito dessa mensagem de Jesus, do sermão que Jesus pregou, e nós abordamos alguns aspectos desse sermão, que foi sobre a importância da oração e também sobre o julgamento hipócrita. E nós encerramos o culto de domingo passado, a mensagem, com a regra de ouro: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Encerramos a mensagem com essa regra de ouro que deve se nortear a vida de todo verdadeiro cristão. Hoje vamos meditar um pouco nessa expressão que Jesus coloca no seu sermão, quando ele usa a figura da porta para falar da vida, ou da vida eterna, ou da salvação. E ele então faz aqui ele dá uma ordem: entre pela porta estreita. A porta estreita, irmãos, aqui Jesus coloca a figura da porta estreita para mostrar como deve ser a vida daqueles que de fato almejam o céu, aqueles que de fato almejam a eternidade. E ele fala da porta estreita, que é ele mesmo. É uma porta singular. Quando ele apresenta-se como a porta da salvação, ele está deixando claro para todos que a única forma do ser humano encontrar a verdadeira vida está na pessoa do Senhor Jesus e na experiência de cada pecador arrependido com a graça salvadora de Cristo Jesus. Embora a graça seja algo tão extraordinário, tão maravilhoso,
que é essa oferta de amor. E é tão maravilhoso pensar na graça de Deus, a graça que nos salvou, que Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, para mostrar que a graça está acima de toda e qualquer dificuldade que o ser humano tenha que lidar com ele. Mas embora a graça seja isso, a salvação é apresentada para nós como uma porta estreita, onde o pecador precisa passar por ela. Passar pela porta estreita significa, meus amados irmãos, que a vida cristã envolve a renúncia. Não basta simplesmente desejar o céu, é preciso estar disposto a passar pela porta estreita, é preciso estar disposto a renunciar algumas coisas que muitas das vezes agem na nossa vida como se fosse um Deus dentro de cada um de nós. Alguns trazem bagagens imensas, cheias de tantas coisas que querem carregar consigo e que não estão dispostos a deixar e abandonar. Dentro dessa bagagem nós podemos encontrar muitas coisas. Dentro dessa bagagem que o ser humano traz como pecador, é possível encontrar a vaidade, é possível encontrar a soberba, é possível encontrar a ganância, é possível encontrar o ódio, é possível encontrar a inveja, é possível encontrar a idolatria, é possível encontrar a autossuficiência. São tantas coisas que às vezes nós acumulamos nas bagagens durante a vida nessa terra, durante a peregrinação nessa terra. E quando nós somos chamados pela graça de Deus para uma experiência de salvação, nós precisamos estar dispostos a deixar para trás as bagagens, porque a porta é estreita, então é necessário renúncia. E é aqui que muitos se perdem, é aqui que muitos não conseguem, é aqui que muitos que dizem que amam o Senhor, muitos que dizem que querem o céu, não conseguem passar pela porta estreita, porque trazem bagagens que não querem deixar para trás. A experiência de alguém assim na palavra do Senhor está na experiência do jovem rico, alguém religioso que possuía muitas propriedades, que chegou até o Senhor Jesus dizendo que queria a vida eterna. E ele perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus apresentou para ele os mandamentos. E a resposta dele com relação aos mandamentos, principalmente aqueles que, quando ele pergunta ao Senhor Jesus, quais deles? Jesus fala sobre uma parte do mandamento. E ele, ao ouvir, fala assim: tudo isso eu guardei desde a minha mocidade,
tem guardado. E Jesus, conhecendo o coração dele e conhecendo a bagagem que ele trazia, disse para ele assim: vende tudo, distribui para os pobres e vem e segue-me. Ou seja, Jesus está dizendo para ele assim: se você quer de fato a vida eterna, você precisa ser mais do que um religioso apenas. Se você quer de fato ter a vida eterna, você precisa estar disposto a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar as coisas eternas em primeiro lugar na sua vida. E esse foi o grande problema dele, porque quando ele ouviu do Senhor Jesus que ele precisava deixar a bagagem da riqueza, ele não estava disposto a deixar, e ele voltou para trás triste. Embora a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus o amou, mas ainda assim ele voltou para casa triste, porque a porta para ele se apresentou como uma porta muito estreita. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis na vida. Quando nós olhamos os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, os movimentos de rumores de guerras e tantas coisas, nós pensamos: será quanto tempo mais temos aqui? Quanto tempo mais até Jesus voltar? O que nós vamos ter que enfrentar ainda nessa geração? E a grande questão é: quando Jesus voltar, quem de fato vai entrar no céu? Quando Jesus voltar, quem de fato vai estar com Ele nas nuvens? Não são aqueles que apenas dizem ser cristãos, não serão aqueles que têm o nome escrito no rol de membros de uma comunidade cristã, mas serão aqueles cujo nome estarão escrito no livro da vida, que são os verdadeiros cristãos, aqueles que de fato amaram ao Senhor de todo o coração e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida, que não balançou quando o convite foi feito e a porta estreita foi apresentada, mas imediatamente deixou para trás a bagagem para servir ao Senhor de todo o coração, que de fato renunciou às coisas, os prazeres dessa vida e as coisas ligadas a esta vida, para viver para Deus, para viver para o Senhor. E a grande questão é: o que vai definir quem é crente de verdade daqueles que não são? É aquele que passou pela porta estreita. Porque os que não são crentes de verdade não passarão pela porta estreita. Não passou pela porta estreita. Entre pela porta estreita, diz o Senhor Jesus. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Muitos escolhem o caminho largo, muitos escolhem a porta larga. Muitos estão à procura de uma salvação facilitada, de uma promessa enganadora, de uma promessa mentirosa,
de que o ser humano será salvo de qualquer maneira, de que o ser humano será salvo mesmo conduzindo a sua vida na mesma forma com que o ímpio conduz. Nós vivemos momentos difíceis. Comunidades ditas cristãs estão abarrotadas de pessoas que dizem que querem o céu, que amam ao Senhor, mas que estão à procura dos falsos profetas, que estão à procura daqueles que não pregam a porta estreita, que não apresentam a porta estreita, que não apresentam o caminho estreito, mas apresenta um relacionamento superficial com Deus. Aqueles que não pregam para confrontar o pecado, mas pregam para massagear o ego humano, para trazer para as pessoas um momento de prazer momentâneo, para mexer com as emoções, para dizer para as pessoas o que elas querem ouvir, não dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir. Os falsos profetas, nos últimos dias, a palavra do Senhor nos alerta que os falsos profetas iriam pregar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, e aqueles que não querem de fato, verdadeiramente, um compromisso real com Cristo, iriam procurar essas pessoas que têm a mensagem que eles querem ouvir, não a mensagem que eles precisam ouvir. E quantas pessoas ditas cristãs, em comunidades ditas cristãs, estão se reunindo sem uma experiência de ter de fato entregado a sua vida verdadeiramente para Cristo. Vão passar os seus dias, quem sabe a sua vida toda, participando de um culto e cantando louvor, e quando Jesus vier vai ficar. E vai começar pelos profetas falsos, pelos falsos líderes, os falsos pastores, mas não pararão neles, porque também aqueles que o seguem, aqueles que deixaram de ouvir a verdade para ouvir a mensagem que lhes agrada, ficarão de fora. O Senhor Jesus, ao confrontar os falsos líderes dos seus dias, Ele chamou aqueles líderes de cego que conduzem cego. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Não há desculpa. E louvamos ao Senhor por essa palavra nessa noite, porque Jesus está dizendo para nós: se nós queremos o céu, precisamos estar dispostos a renunciar, precisamos estar dispostos a viver uma vida de dedicação verdadeira a Deus, uma vida de discipulado, onde os nossos pecados são confrontados. O Senhor Jesus diz assim: a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil. Certa vez alguém perguntou: é fácil servir a Jesus? Ou é difícil? É fácil ser cristão? Ou é difícil? E alguns ficaram em dúvida com relação a o que responder, se seria difícil ou se seria fácil. Pois bem, o Senhor Jesus disse que não seria fácil. O Senhor Jesus disse que seria difícil.
Ele disse: o caminho da vida é estreito, que requer uma dedicação, uma disposição do verdadeiro cristão em renunciar os prazeres desta vida para amar ao Senhor acima de todas as coisas. Lidamos com as tentações, que muitas das vezes bate a porta do nosso coração, e é nesse momento que lembramos de que fomos chamados para viver em comunhão diária com Deus. Tomem cuidado com os falsos profetas, eles estão aí. Mas por que falar disso hoje, aqui, para os irmãos? Por que dizer para os irmãos tomar cuidado com os falsos profetas? É porque eles estão aí. Quando os irmãos abrirem o celular ou o computador, os irmãos não vão deixar, ou não vão passar sem que algum falso profeta esteja diante dos irmãos, trazendo uma mensagem talvez diferente daquela que os irmãos têm costume de ouvir, talvez prometendo um tipo de evangelho diferente do verdadeiro evangelho, um tipo de vida que Jesus jamais prometeu para os seus discípulos. Eles estão aí, e para enganar as pessoas, eles dizem ao Senhor Jesus que eles são capazes de disfarçar de ovelhas, disfarçam, fazem de conta que são cristãos verdadeiros, mas não são. São lobos esfomeados. Mas Jesus diz que nós podemos identificá-los pelos seus frutos. Pelos frutos podemos identificar aquele que realmente é um profeta de Deus, alguém que está ali falando da parte de Deus, daquele que não está falando da parte de Deus. O Senhor nos orienta aqui a buscar o discernimento, e Ele fala que a árvore boa não pode dar frutos maus. Então é aqui que nós identificamos o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão passa pela porta estreita, o verdadeiro cristão dá fruto bom. Quarta-feira nós começamos a meditar sobre fruto, produzir fruto. Falamos na quarta-feira sobre os 4 tipos de coração que se encontram nesse mundo. 4 tipos de terra, e somente um tipo de terra representa aqueles que vão para o céu, a terra boa. Somente um tipo de fruto pode representar aqueles que de fato serão salvos, terão a vida, aquele que produz o fruto do Espírito, o fruto bom, que é uma boa árvore. Caso contrário, meus irmãos, para aqueles que não produzem bons frutos, o que lhes aguarda é o corte. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Precisamos estar atento a essa parte da mensagem. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Precisamos estar preocupados com que tipo de fruto nós estamos produzindo. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Para não sermos surpreendidos com o corte do Senhor Jesus. Esse evangelho que apresenta o Jesus que é amor apenas,
O Jesus que abraça, mas não apresenta o Jesus que corta, será um evangelho de surpresa para muitos, porque não conheceu o Jesus que cortará a árvore de má fruto. Achou que poderia entrar no céu de qualquer maneira, achou que poderia entrar no céu com todas as suas mazelas, sem deixar nada para trás, porque afinal Jesus é amor, afinal Deus é amor. E essa pregação, meus amados, que foca apenas num lado do que propõe o Evangelho, tem feito muitas pessoas esquecerem que o inferno é real. E por que não dizer que há muitos cristãos, dito cristãos, que já não acreditam na existência do inferno? Aliás, não falta falso profeta por aí para dizer que inferno não existe, que o inferno é apenas a sepultura. Não falta falso profeta para dizer isso. Mas o inferno existe, um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, mas se é para o diabo e seus anjos, então nós não precisamos preocupar. Bom, Jesus disse que nós temos que preocupar sim, porque haverá um dia de corte, e no dia de corte, aqueles que forem cortados por não ter produzido fruto bom, serão lançados no lago de fogo, da mesma forma que o diabo e seus anjos. Quem disse isso? Jesus disse isso. Jesus falou isso. Essa é uma verdade do Evangelho que poucos querem ouvir, mas uma verdade que todos precisamos ouvir. Precisamos produzir bons frutos, se não quisermos experimentar o corte de Jesus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Que Deus possa abençoar, meus amados irmãos, cada um de nós, de maneira que possamos entender que o Senhor nos chamou para sermos cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cristãos que não está preso a nada nessa vida, mas que está livre para servir a Deus de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que um dia passamos pela porta estreita. Aliás, hoje podemos olhar aqui e pensar, somos poucos aqui, mas Jesus, respondendo uma pergunta de alguém, se seriam muitos que se salvam, Jesus respondeu sim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não acharão, e muitos ficarão de fora, porque não conseguiram entrar ou passar pela porta estreita. Se já passamos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos permanecer agora no caminho estreito, amando ao Senhor e abrindo mão das coisas que Ele apontar para nós, de acordo com a sua palavra, que nós precisamos renunciar por amor a Ele, e assim vamos servindo ao Senhor com alegria, enquanto o Senhor não vem. É preciso falar algo, meus amados irmãos. Hoje eu lembrei de um louvor, eu não sei se é um louvor, se é um corinho, que diz assim: no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos
dessa porta estreita, porque é a única que é capaz de redimir a nossa vida do peso dos nossos pecados. Louvor